Qual é o lugar mais intocado do litoral carioca? Tá aí uma resposta que é muito difícil de achar um consenso. Mas se você falar que é a Ilha do Cabo Frio, ou Ilha do Farol, como também é chamada, qualquer um vai concordar que é um bom voto. Ela faz parte do município de Arraial do Cabo, tem por volta de 6 km² e fica dentro do que é conhecido como o Caribe brasileiro. Provavelmente o lugar com as águas mais transparentes da costa do Rio de Janeiro. A ilha é controlada pela Marinha do Brasil e é um santuário para a vida na costa brasileira. Ali funciona o Farol de Cabo Frio e é utilizada também pelo IAPM, o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, que faz diversos estudos de ciência e tecnologia no local ou utilizando a ilha como apoio, em áreas como oceanografia, física, geologia, meteorologia e hidrografia. Muito da ciência por trás das previsões do tempo que fazem a gente ficar seguro no mar. Além dos barcos aprovados para fazer turismo na ilha, deixando seus clientes descer por lá alguns minutos em uma área restrita, para conseguir descer na ilha é necessário uma autorização especial, que o #Sal conseguiu. E nesse ponto eu preciso dizer que eu espero fazer jus a esse privilégio, mostrando para vocês um pouquinho do paraíso que temos aqui e que foi certamente um dos lugares mais lindos que eu já visitei. Foi aqui que chegamos após sair do Rio de Janeiro. Então a primeira impressão que tivemos da região dos lagos foi talvez o seu lugar mais impressionante. Parece que quando você passa por esse boqueirão que separa a ilha do resto da cidade de Arraial do Cabo, é como se passasse por um portal para um mundo diferente. É uma passagem bem estreita e que muda bastante de humor conforme a meteorologia, mas que dá para passar tranquilamente com um veleiro como o meu. Logo depois da passagem, há um lugar abrigado e com calado, na Praia do Farol onde ficamos, ou Praia da Marinha. É especialmente protegido de ventos e ondas do sul. O clima daqui é bem diferente do resto da costa carioca que eu conheço. É bem mais seco. Aqui chove quase 2,5 vezes menos do que em Angra dos Reis, por exemplo. Por isso essa vegetação mais baixa, com muitos cactos da cabeça branca, que só existem nessa região e são uma das principais características do que é conhecida como a Caatinga Fluminense. Eu não só visitei a ilha, mas tive a sorte também de conversar com o comandante Wendel, que é diretor do IAPM. Assim eu pude entender melhor a região e o trabalho que o Instituto faz aqui. A história da ilha, não existem muitos registros históricos. O que eu posso começar é pela história geológica da ilha. As rochas são rochas alcalinas formadas há 65 milhões de anos, e nesse processo todo, nesse tempo todo, elas sofreram muito intemperismo, tanto do mar quanto do vento. E é por isso que aquelas características ali do boqueirão, que ali eram rochas escuras, que eram menos resistentes e que foram erodidas com o tempo, e a falha ali de Nossa Senhora, onde tem a imagem. Então foi realmente algo feito pela natureza. Não teve nada a ver com o cometa caindo ali, que é uma lenda popular que existe aqui na região. O primeiro registro histórico de presença na ilha, de 1503, é o navegador Américo Vespúcio, ele fundou uma feitoria, apesar de que existem algumas controvérsias entre os historiadores, se realmente essa feitoria foi localizada na ilha ou aqui na Praia dos Anjos. Ela funcionou por período curto, na época colonial, acho que foi coisa de 10 anos, por aí, e depois foi desativada. Bem, depois disso nós não temos nenhum grande registro histórico de atividade na ilha. Em 1830 aconteceu algo muito importante, que aí sim, tem a presença maior da Marinha, que foi o acidente da fragata Thetis. E esse naufrágio foi inclusive motivo de resgate, que foi ocupado pelos britânicos aí a ilha para apoio logístico para esse resgate por um pouco mais de um ano, de 1831 a 1832. E a partir daí o Império, o imperador, decidiu que fosse instalado um farol para a segurança da navegação, para que o fato não ocorresse novamente. Então a partir daí a Marinha está presente desde essa época. Esse primeiro farol foi terminado em 1836 e rapidamente teve que ser substituído por uma razão bem curiosa. Mas deixa eu explicar o que aconteceu. Na verdade, ele foi desativado após 25 anos de uso. Também serviu como telégrafo à época. Mas existe um fenômeno aqui peculiar em Arraial do Cabo, que é a famosa nuvem da Ilha do Cabo Frio, que é uma constante ali. Inclusive é motivo de pesquisa do Instituto. Nós pesquisamos aí esse fenômeno, faz parte das nossas áreas de atuação de pesquisa em meteorologia, a interação oceano-atmosfera, é algo que nós pesquisamos. Então foi verificado que era inútil colocar um farol onde está sempre encoberto. Então por isso foi feita a transferência para as atuais instalações do farol, que permanecem até hoje. Que é um pouco mais baixo. É um pouco mais baixo.
e tem até um nome local, é o tal do Focinho do Cabo, se eu não estou enganado, né? O farol instalado hoje é lindíssimo, em uma região ainda mais isolada da ilha e que vai ser parte de mais um episódio do Hashtag Sal sobre a ilha. Nós vamos lançar ele em breve, fica ligado. Vamos fazer uma trilha aqui numa ilha que tem muitos cactos e muitas cobras, que é a Ilha do Farol. Pô, essa é a chance de visitar um lugar muito preservado e que para entrar aqui tem que ter autorização. Há muitos turistas que vêm aqui, mas só com barcos autorizados e só pode ficar uns 40 minutos. Então a chance de poder entrar e fazer essa trilha é fantástica. Eu espero honrar esse privilégio que eu tô tendo, mostrando da melhor forma possível, e também o trabalho da Marinha aqui, de preservar esse lugar, que é fantástico. Então, como diria já um apresentador de TV muito das antigas, vem comigo! Saí do barco com o Nordeste começando a ficar mais forte. Essa ancoragem é protegida de ondulações oceânicas vindas desse ângulo, mas o vento bate bem forte e há pista suficiente na área abrigada aqui para fazer as suas próprias ondulações. Então dá uma sacudida que, para um veleiro de 34 pés como o meu, já é alguma coisa. Eu fui de bote até a praia, onde o pessoal da Marinha iria me acompanhar. Essa presença da Marinha, apesar da gente estar presente desde essa época, né, ela só foi, na verdade, passar, digamos assim, ser oficializada quando o tombo da ilha foi transferido para a Marinha do Brasil, né? Na verdade, a ilha só virou patrimônio da União em 1946. E somente em 1978 é que o tombo foi transferido para a Marinha. E é importante destacar que quando isso é feito com uma finalidade. Está registrado a finalidade com que a ilha passou a responsabilidade da Marinha, que foi, primeiro, para a defesa da pátria, porque a ilha tem caráter estratégico. Segundo, a salvaguarda da vida humana no mar, óbvio, né? Acidentes de navegação. Terceiro, a pesquisa, que foi algo que já iniciou em 1971, depois eu posso comentar. E por último, também a preservação da ilha. Também, então é nosso papel, né? Preservar a ilha de um sentido amplo, em todos os seus aspectos. Em 1971, né, aí foi uma novidade, né? Além da atividade que já era realizada com o farol, a Marinha decidiu, na época, o almirante Paulo Moreira, melhor dizendo, né? Ele decidiu criar o projeto Cabo Frio. Então, o projeto dele, na verdade, foi de aproveitar o fenômeno da ressurgência marinha, onde ele aproveitou a água gelada, que trazia grande quantidade de nutrientes marinhos, né, para fazer uma apicultura na ilha do Cabo Frio. Então foi feito cultivo em cativeiro de peixes, ostras, mexilhão, etc. Né? O escopo de pesquisas, né, ele abrange também, ou pelo menos durante essa existência, abrangeu também atividades civis, com pesca... essa foi a ideia inicial, né, que durou até 1978. Depois essa atividade ela foi cessada, a Marinha decidiu ter um outro foco para as pesquisas da Marinha. A partir de 1984 foi criado o INEM, que era o Instituto Nacional de Estudos do Mar, que depois foi rebatizado como Instituto de Estudos Almirante Paulo Moreira, em homenagem ao Almirante Paulo Moreira, e desde então a ilha passou a responsabilidade do IAPM. O que a ilha é importante para nós, o que a gente tem que fazer na ilha, as nossas tarefas, né, que na verdade é mais o apoio logístico às pesquisas que o Instituto faz. Nós instalamos hidrofones, instalamos alguns instrumentos de pesquisa oceanográfica, por exemplo, hoje nós temos um instrumento de medição oceanográfica na ilha instalado, que nos ajuda nas pesquisas de oceanografia. Nós temos na proximidade da Ilha do Cabo Frio também o Laboratório de Monitoramento Acústico da Ressurgência. O nome técnico não é exatamente esse, mas é isso que, na verdade, o LabMar, né, a sigla desse laboratório, né, ele faz. Então, ele tem um propósito dual, né, que medir, analisar, estudar a biota marinha existente no entorno da ilha, na região de Arraial do Cabo, e também fazer um monitoramento acústico de atividade antropogênica. Né? A navegação submarina usa também esses dados acústicos? Ou... A gente tem pesquisa na área de comunicação submarina. E nós também temos a presença aqui em Arraial do Cabo do Centro de Apoio a Sistemas Operativos, que também realiza atividades em proveito da Esquadra Brasileira, para medição de ruído acústico e outras atividades que eles também usam a ilha como um apoio. O IAPM tem também um museu oceanográfico na cidade de Arraial do Cabo, com muitas peças retiradas da Ilha do Cabo Frio. Uma boa parte das mais interessantes são do naufrágio da fragata inglesa Thetis, que foi ao fundo em 1830 na ilha.
né? Que o destaque dela, a importância dela é porque ela estava carregando um verdadeiro tesouro. Ela era um navio coletor de impostos. Então, quando ela naufragou, todas aquelas barras de ouro, as moedas foram para o fundo do mar. Toda praia tem um monte de lenda de tesouro, aqui tem uma real. Aqui tem uma real. Então, o comandante Thomas Dixon, ele foi o único que na época falou, não, nós vamos recuperar essa carga. Então foi montada toda uma estrutura para fazer a recuperação. Eles conseguiram recuperar praticamente todo o material. Puxa, e mergulho na época era algo muito diferente, Sim, né? muito diferente. Então eles até desenvolveram mais o mergulho na época, o mergulho com sino, para poder recuperar essa carga. Lá no século XIX, se a gente pensar, é surreal o que eles fizeram. É claro que navios de tesouro sempre são algo que despertam bastante interesse, mas me encantou também o acervo que ilustra a história da ciência utilizada no mar. Há vários instrumentos muito interessantes e que geraram informações que a gente usa hoje para navegar. Você nunca teve curiosidade de saber como eles mapeavam o fundo dos oceanos antes de ter sonar, por exemplo? Esse é um medidor de profundidade. E ele registrava ali uma curva da profundidade, é isso? Na profundidade, ele ia registrando. Essa aqui é só uma capa protetora mesmo. E esse equipamento ele ia registrando toda a profundidade nesse papel termossensível. E aí, com isso, os pesquisadores podiam fazer esse registro e dar continuidade nas pesquisas. É o que seria hoje o timeline do sonar, assim, Isso, exatamente. Só que bem mais arcaico. Isso aqui é da década de 70. Perfeito. Um instrumento muito simples, mas ele serve para mostrar profundidade, até onde a gente consegue enxergar. Então ele desce e ele tem nós numa corda, e a cada nó é 1 metro. Então você vai descendo. Quando você para de enxergar o disco de SEC, você sabe, aqui eu tenho uma visibilidade de tantos metros de profundidade. E é um instrumento super simples e super importante para as pesquisas. Perfeito. Ainda é usado nesse tipo de coisa? Ainda é usado. Ele ainda é usado. Para visibilidade ainda não tem o instrumento eletrônico? Não, esse por enquanto ainda é um dos mais eficientes. E aquela cápsula aí embaixo ali, fiquei curioso. Essa aqui é uma garrafa de Van Dorn. É a mesma função da garrafa de Nansen. Só que ela é um pouco menor. E ela pode ser descida tanto na vertical quanto na horizontal. Ela é um pouco mais moderna, mas hoje em dia os dois são utilizados, tanto a de Nansen. Hoje em dia a de Nansen ela não desce só uma garrafa, geralmente é uma roseta. E tem cerca de 8 garrafas. E aí vai descendo e a cada profundidade vão coletando em uma garrafa. São todos os instrumentos que hoje a Marinha tem o equivalente em navios, e só que mais modernos, claro. Aqui eu vi também a melhor explicação do que é a ressurgência, ou como ela acontece. Então a ação do vento nordeste, afastando essa camada superficial de água mais quente e aflorando essa água gelada do fundo do mar rica em nutrientes, trazendo toda a cadeia alimentar. Por isso que a pesca em arraial ela é tão forte, porque vem toda essa cadeia alimentar, os peixes vêm atrás desses nutrientes e os peixes maiores vêm vindo. Então é o vento que faz a ressurgência? É o vento nordeste. Eu pensei que era uma característica geológica do fundo. Não, é a ação do vento nordeste que empurra realmente essa água. E é legal também ver que, além de toda a ciência que é produzida pelo Instituto, há também uma preocupação de divulgação científica. Alunos e turistas saem daqui com muito mais do que uma paisagem bonita na memória. O que já é legal em si, mas eles levam para casa também uma compreensão maior da dinâmica, da história e da importância da preservação da ilha. Este cenário mais agreste, a Caatinga Fluminense, é algo que geralmente não relacionamos ao estado do Rio de Janeiro, pelo menos quem é de fora, mas é algo marcante da paisagem da costa norte fluminense. Não é tão seca quanto a Caatinga do Nordeste, e tem a presença do vento nordeste muito forte por aqui, até entortando as árvores, e ele bate quase todos os dias, a não ser quando chega uma frente fria. E caminhando no interior da ilha, há uma pequena parte com pinheiros, que eu suspeito não serem daqui. Provavelmente é uma marca da presença humana. Apesar de que na ilha, pela falta de uma fonte de água doce, praticamente ela não foi povoada, mesmo antes de ter o seu acesso restrito. Isso pelo menos nos últimos séculos, porque há evidências arqueológicas de ocupações mais antigas, como a gente vai ver daqui a pouco. Quanto mais você navega para o norte na costa brasileira, mais tem expectativa de encontrar calor e um certo tipo de paisagem, que nesta ilha, aqui em cima, por causa do vento constante, parece que não é exatamente como eu imaginava. Claro, lá embaixo com certeza é aquele paraíso tropical perfeito. Mas aqui em cima eu senti uma certa sensação de solitude.
Uma beleza mais sóbria e não tão luxuriante como uma floresta tropical cabe na imaginação. Pelo menos a impressão que tive no dia, nessa época do ano, mas tenho certeza de que no verão pode ser um pouco diferente. O balanço balançando, mas firme ali no vento nordeste, onde estavam a Ana e a Marisca. Ali na praia dava para ver os turistas se revezando para poder curtir um pouco desse paraíso, nem que seja por alguns minutos. E vale bastante a pena, porque é muito lindo. E ter a sensação de estar em uma praia tão protegida e tão preservada é quase como achar um paraíso perdido. Mesmo hoje com ondulações desse vento, que sempre acabam levantando algum tipo de sedimento no fundo, a cor e a transparência da água são impressionantes. Um azul turquesa magnífico. Como visitar a ilha? Do ponto de vista, né, do turista que passa aqui, qual é o caminho certo, né? E de quem vem navegando, né? O que é permitido, é possível ancorar ali? Como funciona a visitação? Como a ilha passou a ser um tombo da Marinha, ela é uma área militar, né? Existe toda uma legislação específica sobre a área militar, que não se pode navegar nas proximidades, não se pode fundear nas proximidades. Obviamente a Marinha ela não é inflexível, né? Então a gente, considerando inclusive as peculiaridades aqui de Arraial do Cabo, o turismo é muito importante para a cidade, né? A gente autoriza que as embarcações de turismo durante o dia, né, de 8 até as 17 horas, elas fundeiem ali para levar os turistas, tá? Fora isso, somente casos muito pontuais, a critério da administração, é que a gente pode, mediante ofício, uma comunicação formal, onde seja especificado o motivo, principalmente se for para pesquisa, né? Nós temos uma portaria, né, emitida, que está disponível no site do IAPM, que regulamenta tudo isso, né? Como fundear, como visitar a ilha, né? E o que eu posso comentar, no passado a gente liberava mais aí o acesso para a ilha, para visitar o farol, mas nós tivemos alguns probleminhas, né? Infelizmente a população às vezes ela não tem a mentalidade da preservação, então a gente via muita detrito, muito lixo que os turistas deixavam na ilha, e aí vai contra a nossa tarefa de preservar a ilha. Além disso, nós também tivemos alguns incidentes com animais peçonhentos, né, jararaca, aranhas, etc., né, e é um local isolado, onde o resgate é complicado, então é algo que nos preocupa bastante, né. E por último, né, nós tivemos um caso de um falecimento, foi um infarto, né. Nós socorremos a vítima, mas não houve tempo hábil para que ele fosse salvo, né. Então, por tudo isso, a gente decidiu restringir, né, a visita, né, à Praia do Farol, né, e é uma visita controlada aos moldes do que é feito assim em Fernando de Noronha, né, seriam 50 minutos para cada grupo de turistas e no máximo 300 turistas simultaneamente na praia. E é proibido levar qualquer tipo de material para a praia. Dessa forma, a praia fica preservada, já foi eleita até a mais bem preservada do Brasil aí, por revistas especializadas no passado. Agora, a boa notícia é que no nosso Museu Oceanográfico, né, nós temos aí uma exposição e temos um óculos de realidade virtual. Nós estamos com um projeto aí para desenvolver uma visita ao farol virtual. Então, assim, a gente vai poder oferecer para a sociedade a experiência em 3D de estar visitando o farol. E para o navegante que vem do Rio de Janeiro, né, aproximando de Oeste, assim, né, ele que entra no Boqueirão, ele é permitido ancorar temporariamente ali na frente da praia? Também não é permitido, porque também é uma área militar, mas aí teria que ser feito um contato com o Instituto, mandar um ofício, se for para uma atividade de pesquisa, se for para alguma atividade de interesse da administração, a gente pode autorizar. Além dos turistas, alguns pescadores tradicionais da ilha conseguiram manter a tradição da pesca artesanal aqui, inclusive tendo um ponto de observação no morro. Porque aqui ele já fica aqui, aí quando o cardume entra, eles começam a gritar. O pessoal vai sentando. Aí tem uma canoa lá que serve o peixe. A canoa e aquele barquinho. Ah, esse barco aí. Aí fica a canoa. Os peixes. Barquinho, porque a canoa vem remando. Canoa é só pra cercar mesmo. Só pra cercar. O barulho do barco espanta os peixes. Aí a canoa ele vai remando, sempre remando. Há sempre um pessoal da Marinha que fica aqui para fazer a guarda da ilha onde os turistas descem, que é controlada pela IAPM, e também lá no farol, onde eu vou mostrar em outro episódio. Então é aí que vocês ficam. Aqui a gente... É o alojamento. Sim. Quanto tempo vocês ficam aqui e quanto tempo na cidade? Hoje em dia a gente fica de 7 em 7 dias aqui. Quarta-feira agora
já tem uma rendição. E vem mais 3 pessoas. Quarta-feira. Aí fica 7 dias aqui e a gente vai pro chão também. Quando a gente vai no chão lá, a gente volta para o OM normal, né? Dá serviço normal. Aqui, obviamente, não há serviços urbanos como água ou eletricidade. Então, tudo aqui na praia funciona com energia solar. Da mesma forma que no barco, só que uma escala um pouco maior. Sem falar, é claro, que a água tem que ser captada da chuva ou trazida do continente, assim como todo tipo de lixo tem que ser levado por lá também. Somos a espécie com o maior poder de transformação no planeta, pelo menos de forma consciente. E isso tem um lado muito bom, óbvio. Mas trouxe também uma responsabilidade que nenhum outro ser vivo desse mundo tem. Especialmente nos últimos séculos, nos espalhamos rápido demais. Transformamos tudo tão rápido que alguns cientistas acreditam que criamos uma nova era geológica, o Antropoceno. Arqueólogos, humanos ou não, daqui a milhares e milhares de anos, talvez tenham mais facilidade de identificar as nossas pegadas aqui na Terra do que outros efeitos geológicos que aconteceram naturalmente. Por isso temos essa responsabilidade enorme nos nossos ombros. E embora sejamos muito inteligentes individualmente ou em pequenos grupos, quando se trata de toda a humanidade e todas as nações, é difícil de coordenar um movimento em conjunto, mesmo que todos reconheçam o mesmo problema. Esse problema de deixar o mundo melhor, ou pelo menos tão bom quanto pegamos, está em nossas mãos. E deixar intocado pelo menos alguns lugares como esse, onde a vida pode se esconder um pouco para se recuperar em algum momento, é essencial. Essa aqui é a área que é aberta para turismo. Sim, da corda do cabo para lá é uma área que os turistas podem tomar banho, se banhar. Do cabo para cá eles não podem ultrapassar porque é área de preservação ambiental e também tem os nossos cuidados também. O turista não se machucar, ficar na nossa vista em volta da ilha toda. Aí a gente pode tomar conta mais tranquilo. E também tem a delimitação do pessoal daqui na área aqui. Para não colocar muita gente e deixar o pessoal em perigo e a gente não conseguir tomar conta dele. Agora eu tô vendo que tá todo mundo indo embora. Sim, sim. Hoje, como o clima não tá muito bom, saiu um pouco do barco, né? Já, como o senhor tá vendo aí, o tanto de pessoas são pouco. De tarde vem mais ou não? No verão vem. No verão sempre causa mais. Hoje é mais por causa do clima, né? A água tá gelada. Aí em si, sai pouco barco hoje. Também é segunda-feira também. Sim. Há dunas aqui semelhantes às que encontramos no continente, na região dos lagos. E dentro delas, um sambaqui. Um depósito de conchas, ossos, restos humanos e outros materiais deixados por povos que viveram na costa brasileira de 8.000 a 2.000 anos atrás. Eles podem ter até 25 metros de altura. Já havíamos visitado um no Paraná. Então isso aqui é um sambaqui aí na frente. Sim, aqui é a parte do cemitério dos índios sambaquis, que na época vivia aqui na ilha, né? É aqui onde eles faziam os rituais deles de morte. Aí, quando tá ventando bastante, sempre a gente consegue ver aqui um enfermo, uma mão, um crânio. Mas a gente tem muita sorte mesmo. Hoje a gente vê só o que tem superfície aqui. E tem algum rio na ilha? Não, né? Rio não. Riacho, nada? Não. Só quando chove mesmo que causa as balas. Umas poças d'água. Em si, nascente não tem nada. Aqui tem bastante concha no chão. Olha essas redondinhas aqui, ó. Já não sei se faz parte do sambaqui ou se é mais recente. Aqui é a parte de osso, dizem. Que essas partes assim, ó. Sempre que eu estou nesses lugares, fico imaginando como era a vida dessas pessoas, o quanto essa paisagem mudou e o respeito que eu tenho que ter ao que eles deixaram aqui. A datação desse sítio é relativamente recente para um sambaqui, 2.360 anos antes do presente, que na verdade leva em consideração o presente como 1950 e não a data de hoje. Isso segundo um estudo de 2010 que eu li. Mas mesmo assim, é muito tempo. Muito mais do que a nossa cultura europeia durou até agora. Isso me traz uma sensação, uma necessidade de sentir um pouco de humildade. A gente acha a nossa cultura tão definitiva, mas somos uma pequena casca por cima de um universo enorme. E que, em um tempo de uma vida humana, não dá para ter uma ideia completa. E agora, para alimentar ainda mais essa perspectiva diferente, eu vou conhecer um ser com mais de 500 anos de idade. E que estava vivo aqui
quando os europeus deram os seus primeiros bordos por aqui. De cá, tá bem verdinha ainda. Ela tão boa com vento. Aqui o solo não é muito fácil de fixar também, né? É. Será que alguém deve ter feito um estudo já da idade dela? Sim, com certeza. Tem nas nossas placas identificando ali que ela tá desde 1503, em Américo Vespúcio. Américo Vespúcio chegou, atracou com a caravela dele ali no meio ali e sentou às sombras da figueira e mandou uma carta para Portugal, dizendo em si assim: se não estou no paraíso, próximo estou. Lembra que aqui era um paraíso, como a gente pode ver, né? Em si é um paraíso. É um privilégio trabalhar aqui, né, cara? É, muito bom. Uma figueira com mais de 5 séculos, que já tombou, mas continua ali, viva, verde. Segundo uma lenda que eu escutei bastante por aqui, Américo Vespúcio, que emprestou o seu nome ao nosso continente e participou da expedição portuguesa de Gonçalo Coelho em 1502 e 1503, que realmente esteve nessa região, teria dito sentado nessa figueira a seguinte frase: "E por certo, que se o paraíso terreal existe em alguma parte dessa terra, creio que não deve ser longe destes países." Esta frase está no final da sua carta Mundos Novos, de 1503. Lá não há qualquer citação da figueira ou mesmo dessa ilha. Então, não consegui verificar a veracidade desse fato. Sendo uma história do Américo Vespúcio, que falsificou boa parte da sua obra, escrevendo até sobre viagens que nunca existiram, eu aceito acreditar e ficar feliz com isso. Ele e a expedição portuguesa realmente estiveram aqui na época em que essa figueira já estava de pé. E por que ele não poderia ter criado essa frase sentado à sua sombra? Também não há nada provando, mas é gostoso pensar assim. E aqui também deixo um espaço aberto nos comentários se você tiver alguma prova histórica disso. Eu ia adorar que isso fosse verdade. Cara, são poucos os momentos que você tem a chance de se colocar na mesma situação de um personagem da história. E aqui, óbvio que quando o Américo Vespúcio chegou aqui, não tinha tudo isso aqui que eu tô vendo, esse monte de barco e casas no outro lado e... Mas mesmo assim, ter a perspectiva de uma figura histórica sentada na mesma figueira que o cara teve sentado e poder olhar nesse ponto, dá uma visão totalmente diferente, uma ideia totalmente diferente do que foram aquelas navegações de chegar aqui depois de tanto tempo no mar. Né? E eu vim pelo mar, claro que sem comparações, vim do Rio de Janeiro ali no tempo bom, mas assim, numa caravela, poder ancorar aqui e achar esse lugar abrigado, né, no meio da costa, que aqui na região dos lagos não é tão, né, tem muitos pontos, mas não tanto que nem Ilha Grande, sei lá, e poder curtir a sombra de uma figueira aqui. 500 anos depois ela tá aqui ainda dando sombra, mas ela tombou, tá viva aqui, mas deu uma caidinha. Cara, é muito legal também ver que, pô, na volta da figueira aqui não tem lixo, sabe? E é tão comum a gente passar por lugares incríveis, muito lindos, mas que ainda assim se encontra lixo. Mas aqui, realmente, a ilha tá super bem preservada. Tá? É importante ter uns pontos assim. Eu sei que às vezes é chato, um monte de controle e tal, não pode isso, pode aquilo, mas pelo menos alguns pontinhos a gente tem que dar uma chance para a natureza se recuperar. Apesar de querer ficar aqui muito mais, uma vida talvez, eu entendo completamente que a guarda dessa ilha seja confiada à Marinha. Pelo menos em alguns pontos, temos que proteger o mundo de nós mesmos. E hoje, como eu tinha falado no outro episódio, vou sortear um Day Charter em Ubatuba, que é, pô, um lugar maravilhoso para se passear, e junto com o Marcos do Capalua, que é um cara muito legal, que dá aula de vela, faz charter na região. Tenho certeza que você vai gostar. Para participar, tem que ser apoiador do Hashtag Sal com pelo menos R$10 lá no Apoia-se. Não é membro do canal, infelizmente aqui eu não consigo. Você que já é apoiador, é só entrar lá no nosso grupo do Telegram e preencher um pequeno formulário onde você bota o nome só pra gente sortear entre as pessoas que realmente podem ir em Ubatuba fazer esse passeio. E se você ainda não é apoiador, é só fazer esse procedimento, apoiar a gente, entrar lá no grupo e já tá concorrendo também. O sorteio acontece agora na quarta-feira, por volta das 9 horas. Então preenche o formulário lá até umas 8 horas da noite pra ter certeza que você vai concorrer.
e boa sorte. Pô, esses sorteios, apesar de ter 1000 apoiadores, como a gente só sorteia entre os que vão participar mesmo, tem boas chances. Tem sorteios que tem umas 100 pessoas, mas tem alguns que tem bem menos. Então, corre lá e participe.